Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós continuamos com o NetMile, apresentando agora o Layout Grid. Na semana anterior, nós apresentamos o Stack Layout e continuamos agora apresentando o Grid. Então, o Layout Grid é um layout que organiza os seus filhos em linhas e colunas, que podem ter tamanhos proporcionais ou absolutos. Por padrão, o grid ele vai conter uma linha e uma coluna iniciais. E o layout grid ele pode ser usado como um layout pai que contém outros layouts filhos. Cada linha e coluna no grid é identificada por um número, que é o índice da linha ou da coluna e que tem o seu valor iniciando em 0. Então o valor inicial de uma linha e uma coluna é 0. A intersecção de uma linha com uma coluna é chamada de célula do grid. E o grid ele tem como objetivo distribuir conteúdo. Então, a seguir, eu vou apresentar as principais propriedades do Layout Grid. Nós temos a propriedade Row, que vai indicar o alinhamento da linha de uma view dentro do grid, que é considerado o pai. Eu tenho o Row Definitions, que é uma lista de objetos Row Definition, que vai definir as alturas das linhas. Tem o Row Spacing, que indica a distância entre as linhas. Row Span vai indicar o número total de linhas que uma view vai poder abranger dentro do grid. Essas são as propriedades relacionadas com as linhas. Agora vejamos as propriedades relacionadas com as colunas. Eu tenho a propriedade Column, que define o alinhamento da coluna de uma view dentro do grid. Column Definitions, que é uma lista de objetos Column Definition que vai definir a largura das colunas. O Column Spacing, que indica a distância entre colunas do grid, e o Column Span, que indica o número total de colunas que uma view pode abranger dentro do grid. Então, para mostrar isso na prática, eu vou abrir aqui o nosso projeto criado no início aqui dessas apresentações, que é o projeto Maui Demo. E aqui agora eu vou criar uma Content Page, vou incluir uma Content Page. Vou vir aqui em Project, Add New Item e vou definir aqui, ó, selecionando NetMaui Content Page. Vou criar uma Content Page XAML. E aqui eu vou definir o nome como Grid Layout Demo. Então eu vou ter aqui o código XAML, né, do Grid Layout Demo. E agora eu vou abrir aqui o arquivo app.xaml.cs e eu vou definir que a minha página principal agora vai ser o Grid Layout Demo, que eu acabei de criar. Então posso fechar aqui esse arquivo XAML e aqui eu vou definir o título, Grid Layout Demo, e aqui ao invés do Vertical Stack Layout, eu vou usar o Layout Grid. Aqui eu vou definir uma label mais simples, com um texto linha 1 e com uma cor de fundo amarela. Então eu vou recolher agora aqui o meu Visual Studio e vou deixar aqui um espaço para exibir o emulador. Deixa eu executar aqui que nós vamos ver o resultado disso no emulador Android. Vou posicionar esse emulador Android aqui, definir um tamanho menor aqui para ele, e nós vamos acompanhar aqui a renderização do código no meu emulador Android. Então observe, ó, eu tenho um grid aqui sendo exibido no emulador com a minha linha e a minha coluna padrão, ó, linha 1, está ocupando toda a página. Então esse é o padrão. Se eu incluir uma outra label aqui, eu vou incluir uma outra label aqui, ó, linha 2, com cor de fundo vermelho. Observe que, embora eu tenha aqui definido duas labels, eu só consigo visualizar a segunda. Isso ocorre porque ambas as labels estão ocupando a mesma posição inicial padrão, que é a linha e a coluna. Então eu tenho que arranjar essas labels no grid, e para fazer isso eu vou ter que definir as linhas e as colunas que eu vou usar. E para fazer isso eu uso a propriedade Row Definitions. Então eu vou vir aqui, ó, e vou usando grid ponto, vou dar Row Definitions, eu posso fazer assim e posso definir aqui quantas linhas eu vou usar, usando a propriedade Row Definition. Olha, aqui eu estou definindo uma linha, eu posso fazer assim, ó, fica mais simples. Então agora eu estou definindo duas linhas. Percebeu, ó, que visualmente agora a minha label 2 está ocupando a primeira posição, que é a padrão, ó, e a segunda linha não está sendo ocupada. Então eu posso fazer com que cada label aqui ocupe uma linha usando a propriedade Row. Então eu venho aqui, ó, e faço assim, Grid
row igual a 0, linha 0. E eu vou vir aqui na label com fundo vermelho, grid row igual a 1. Então agora eu tenho cada label ocupando uma linha. Eu tenho duas linhas que foram definidas. Essa está ocupando a linha 1, ó, que tem o valor de índice igual a 0, porque sempre inicia do 0, e essa label está ocupando a segunda linha. Da mesma forma, eu posso definir múltiplas colunas usando a propriedade column definitions. Então eu posso vir aqui e fazer assim, ó, depois de row definitions do grid.column definitions. E aí eu vou definir as propriedades column definition. Vou definir aqui, ó, duas colunas. Primeira coluna e a segunda coluna. Então observe que agora eu tenho duas linhas e duas colunas. E aqui eu tenho duas labels, uma está ocupando a linha 0, a outra a linha 1. Se eu quiser colocar as labels nas colunas, por exemplo, vamos colocar essa aqui, ó, na coluna 0, eu uso a propriedade column, e aqui na coluna 1. Olha aqui, ó. Então, ó, agora a primeira label está na coluna 0, que é a primeira coluna, e a segunda, que é a que tem a fundo vermelho, está na segunda coluna. Então observe que as labels elas são arranjadas horizontalmente, pois eu não atribuí ainda os índices das propriedades row, eu só tenho column aqui, né? Por este motivo, as labels serão colocadas na primeira linha com índice 0, né? Por padrão, aqui ele está definindo row 0 para essas duas labels. Então agora eu vou incluir mais duas labels com cor de fundo diferente de amarelo e vermelho, e aí eu vou usar as propriedades row e column e vou colocar cada label na sua respectiva linha e coluna. Então aqui, ó, eu já vou aproveitar e aqui eu vou definir, nessa label que já está definida aqui, eu vou definir a row dela, ó, linha 0, coluna 0, e essa aqui, grid row, linha 0, coluna 1. É assim que é o valor padrão, então estou agora especificando. Então agora eu vou incluir mais duas labels e já vou definir essas labels para ocupar a linha 1, coluna 0, e a linha 1, coluna 1. Olha aqui, ó. Então criei uma label com background aqua, grid row 1, coluna 0, e fundo verde, grid row 1, coluna 1. Então nós podemos resumir que até o momento nós criamos duas linhas, duas colunas e definimos as labels, que eu não estou mostrando aqui para simplificar. E aqui, ó, no grid, então eu tenho 4 células, eu tenho duas linhas e duas colunas. E aqui cada intersecção de uma linha com uma coluna é uma célula. Então eu vou ter na primeira célula linha 0, coluna 0, identificada por esses índices. Aqui 0, 1. 1, 0 e 1, 1. Então, basicamente, esse é um resumo básico da definição de linhas e colunas e da utilização do índice para identificar a posição da linha e da coluna dentro do grid. Então, eu vou retornar aqui para o nosso código e vou definir a visualização do emulador. Então, se eu remover uma linha, você vai perceber que as labels elas vão ocupar a mesma altura da página. E se eu criar aqui, ó, múltiplas linhas, vamos supor que eu defina mais linhas aqui, ó. Você vai ver que a altura da linha ela é alterada para se ajustar à quantidade de linhas que eu tenho, que tem que se ajustar aqui dentro da página que está sendo exibida. Então, se eu retornar, olha, o conteúdo ele se ajusta à altura da página. Da mesma forma, ó, se eu criar múltiplas colunas, ó, eu vou ver que a altura das colunas ela vai ser ajustada automaticamente para se adequar aqui, ó, à quantidade de colunas que ele tem, considerando aqui o tamanho da página. Então, quanto mais colunas eu incluir, menor vai ser a largura da coluna. Então, vamos retornar aqui para as duas colunas. Então, agora eu vou definir aqui um grid, ó, com 3 linhas e 3 colunas. Então, ó, eu vou definir aqui, ó, mais uma linha. Percebeu? Ó, a linha está ocupando aqui a parte de baixo da página. E mais uma coluna. Ó, criei uma linha e uma coluna. Então, agora eu vou ter que definir as labels que vão ocupar essas linhas e essas colunas. É para isso que serve o grid. Então aqui, ó, eu vou definir as labels que vão ocupar, ó, a primeira linha. Deixa eu remover essas labels aqui, ó. Então, ó, eu estou definindo 3 labels. Ó, row 0, row 0, row 0. Então, na primeira linha. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. E a cor de fundo. Agora eu vou definir 3 labels que vão ocupar a segunda linha.
Ó, grid row 1, row 1, row 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, ó, vermelho, preto e salmão. E agora eu vou definir as 3 labels que vão ocupar a última linha. Grid row 2, grid row 2, grid row 2. Então, ó, comecei com row 0, primeira linha. Row 1, segunda linha. Row 2, terceira linha. E as colunas 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então, é assim que eu distribuo o conteúdo dentro de um grid. Defino primeiro as linhas e depois uso as propriedades row e column, atribuindo os índices de cada célula. Eu posso definir espaçamentos aqui, ó, entre as linhas e as colunas usando as propriedades column spacing, row spacing. Então, ó, eu vou vir aqui no grid e vou fazer assim, ó, column spacing igual a 10. Você vai ver que foi criado um espaçamento entre as colunas aqui. Se eu aumentar aqui, você vai ver que ele vai aumentar o espaçamento. Posso fazer a mesma coisa para linha, row spacing igual a 10. Percebeu? Se eu colocar 20, eu tenho um espaçamento maior. E se eu quiser definir um espaçamento entre o grid e a página, eu uso o paging, que nós já vimos, né? Vou colocar 10 aqui. Então, percebeu o paging, o row spacing e o column spacing. Aqui eu também posso atribuir valores diferentes para as alturas das linhas, usando a propriedade height da classe row definition, e também diferentes larguras para as colunas, usando a propriedade width da classe column definition. Então vamos ver como isso funciona. Como definir a altura da linha e a largura da coluna. Então a classe row definition, ela define a propriedade height, que é usada para atribuir a altura da linha, e a classe column definition define a propriedade width, usada para atribuir a largura da coluna. Então aqui eu consigo controlar a altura da linha e a largura da coluna. Essas propriedades podem receber 3 valores. Então o valor padrão, tanto para height e width, é o asterisco. Então eu tenho o valor absoluto, onde a altura da linha ou a largura da coluna é um valor em unidades independentes do dispositivo, que eu posso atribuir às propriedades height e width. São valores que eu atribuo. Eu tenho o valor alto, que é definido aqui pela palavra alto, onde a altura da linha ou a largura da coluna é dimensionada automaticamente com base no conteúdo da célula, levando em conta as linhas e as colunas. E eu tenho a star, que é definida usando um asterisco, onde a altura restante da linha ou largura restante da coluna, elas serão alocadas proporcionalmente ao tamanho do espaço disponível na célula. Então o valor padrão é um asterisco, que seria um star, ou seja, ele vai alocar proporcionalmente ao espaço disponível. Esse é o comportamento que nós estamos vendo até o momento. Então vamos retornar aqui para o nosso Visual Studio e para o nosso emulador. Então vamos iniciar definindo aqui a propriedade height para a primeira linha aqui, ó, nessa row definition. Vou dar height e vou definir aqui uma estrela. Você percebe que não houve alteração nenhuma, porque esse é o padrão. Então a linha já está usando o espaço disponível. Deixa eu diminuir o espaçamento aqui para 10 para a gente visualizar melhor esse comportamento. Agora, se eu definir aqui como alto, para a primeira linha, você percebe que, olha, o que aconteceu? A altura da linha é ajustada com base no conteúdo da label. Então, todo aquele espaço que está usando aqui embaixo do texto não é mais necessário. Então, ele automaticamente ajusta aqui a altura da linha. E percebeu que o espaço restante, ó, ele é compartilhado entre as demais linhas. É proporcional, né? Eu diminui aqui, sobrou o espaço, ele distribuiu nas 2 linhas restantes. Da mesma forma, eu posso usar a propriedade width para definir a largura da coluna. Se eu colocar o asterisco, então você vai ver, da mesma forma que eu fiz aqui na linha, você não vai ter visualmente nenhuma alteração, porque esse é o padrão. Agora, se eu colocar alto aqui, ó, você vai ver que, ó, a coluna 1 se ajustou ao conteúdo da label. E o espaço restante foi distribuído proporcionalmente entre as demais linhas. Então agora eu vou definir os valores de height e de width em units, que são unidades independentes do dispositivo. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, na segunda linha, eu vou fazer assim, ó, height igual a, vou colocar aqui, ó, 5 asterisco, a segunda linha. Olha o tamanho dela. Vou colocar só um asterisco, é o padrão, na segunda linha. Vou colocar 2 asteriscos, ela dobrou de tamanho. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, height igual a 100 na terceira linha. Então, olha, a terceira linha tem um tamanho de 100 units. Vou definir aqui a primeira como um asterisco e a segunda, ó, 2 e o star. Significa que a segunda tem o dobro da primeira. Se eu colocar aqui 3, ela vai ter o triplo. Se eu colocar 4,
ela vai ter o quadro. Se eu colocar asterisco é o valor padrão. Então eu posso fazer assim, ó. Então deixando assim, ó, eu tenho um grid, o grid que tem uma altura geral aqui. Eu vou tirar esse widget aqui, ó, só para a gente ver, analisar só as linhas. Então agora eu tenho aqui um grid que tem uma altura geral, que é a altura da página. Então o grid sabe que aqui, ó, a terceira linha tem 100 unidades, independentes do dispositivo. Aí ele vai subtrair essa altura da altura e vai alocar a altura restante proporcionalmente entre a primeira e a segunda linha. E aqui, ó, a primeira linha está tendo o dobro do tamanho da segunda. Se eu fizer assim, ele vai ter o triplo do tamanho. Então é assim que funciona. Tanto para altura, que é a propriedade A, como para width. Por exemplo, eu vou vir aqui agora e vou definir aqui, ó, width, vou deixar o valor padrão, que é um asterisco. Vou definir aqui, ó, width 2 asterisco, ó. Então a segunda coluna, ela tem o dobro da primeira. E aqui eu vou definir width igual a 100. Então olha aqui, a terceira coluna tem um tamanho de 100 unidades, a segunda coluna tem o dobro do tamanho da primeira, que é, ó, 2 estrelas, uma estrela, que é o valor padrão. Então agora eu vou mostrar como expandir células, usando as propriedades row span e column span. Então eu vou remover, ó, essa label vermelha. Percebe que aqui, ó, eu tenho uma célula vazia. Então agora eu vou fazer com que essa label de fundo amarelo ocupe esse espaço vazio. Para isso, eu vou usar a propriedade row span. Então eu vou vir aqui, ó, na label de fundo amarelo, vou dar grid, row span. Eu quero que ela ocupe duas linhas. Olha aqui, ó. Então, row span, duas linhas. Agora eu vou remover essa label 3 aqui, ó, que é o salmão. Vou remover ela. Então agora eu tenho esse espaço vazio. Agora eu vou fazer com que a label aqui, ó, que tem o fundo preto, ocupe essa coluna aqui, ó. Então para isso eu vou usar a propriedade grid column span. Eu vou falar que eu quero que ele ocupe duas colunas, ó. Então ó, aqui está ocupando duas linhas e aqui está ocupando duas colunas. Grid column span igual a 2 na label de fundo preto. Grid row span igual a 2 na label de fundo amarelo. Eu posso também, naturalmente, eu não preciso definir grids com número de linhas e colunas iguais. Ó, deixa eu remover essas labels aqui. Agora eu vou mostrar a criação de um grid com número de linhas e coluna distinto. Eu vou vir aqui, ó, vou definir 3 linhas e 2 colunas. Então agora, observe que eu não tenho visualização nenhuma porque eu não defini o conteúdo. Então eu vou definir aqui, ó, o conteúdo. Eu vou usar um box view para ocupar aqui, ó, a linha 0, coluna 0 e depois o restante do grid. Então aqui, ó, eu defini 3 linhas e 2 colunas, ó. A última linha tem um tamanho de 100, uma altura de 100. A segunda é o valor padrão e a primeira é o dobro da segunda. Então, ó, o box view verde. Aí eu criei aqui o box view amarelo, o box view teal, o box view vermelho. Então, um exemplo de grid com 3 linhas e 2 colunas. Observe que na última linha eu estou dando um grid column span igual a 2. Ó. Então, ele está ocupando as duas colunas, a coluna 1 e a coluna 2, com índice 0, né? 0 e 1. E aqui eu defini ó, o valor de row 0, coluna 0, row 0, coluna 1, row 1, coluna 0, row 1, coluna 1, row 2, coluna 0. Então, esse seria um exemplo de um grid com número de linhas e colunas diferentes. Agora aqui, ó, eu posso simplificar a definição dessas grid row definitions e grid code definition. Aqui eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso usar a seguinte sintaxe, ó. Ó como fica bem mais simples, ó. O resultado é o mesmo. Só removi os espaçamentos. Então, ó, grid row definitions, ó, eu coloco tudo entre aspas, defino aqui, ó, a primeira linha, a segunda e a terceira linha. E aí, column definitions, a primeira coluna e a segunda coluna. Estrela é o valor padrão, né? 2 estrelas significa o dobro. E aqui 100 unidades. São os mesmos valores que eu estava usando anteriormente, só que agora usando uma sintaxe mais simplificada. Bem mais enxuto esse código, né? Posso fazer assim também. E para concluir, eu vou mostrar agora aqui um exemplo de um grid aninhado. Eu posso colocar um grid dentro de outro grid. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou remover todo esse conteúdo aqui. E eu vou criar aqui uma página de login usando o grid. Então, ó, eu vou definir as linhas e as colunas. Então, aqui eu tenho que definir o grid, né? Inicial. Então, ó, eu estou definindo um grid com cor de fundo branco com 3 linhas. E agora, dentro deste grid, eu vou criar mais 2 grids para definir o layout de uma página de login. Eu vou mostrar aqui
um esboço do layout que eu quero obter. Quero obter essa página, ó. Então eu estou criando inicialmente, ó, um grid onde eu defini 3 linhas, ó. A primeira, onde eu vou colocar a imagem do logo do Macorati.net. A segunda vai ser a minha área central, onde eu vou colocar todas essas informações. E a última é onde eu vou colocar essa mensagem: não possui uma conta registros. Então, esse é o meu grid inicial. Na segunda linha, eu vou definir aqui, ó, um outro grid com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, ó, na primeira eu vou colocar o ícone da imagem, na segunda eu vou colocar o e-mail, na terceira a senha, vou colocar o botão de login na quarta, na quinta eu vou colocar aqui, ó, problemas no login, e aqui na sexta, que é a linha com índice 5, eu vou definir, ó, um outro grid com 3 colunas, ó, 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar um traço, aqui a imagem do Facebook, aqui o outro traço. Aqui na linha sétima, que é índice 6, vou colocar login com Facebook, e aqui seria a terceira linha do meu grid original. Então é esse layout que eu vou obter. Então, retornando aqui, ó, eu vou iniciar, ó, dentro desse grid, vou colocar o stack layout. Deixa eu colocar aqui o emulador, lembrando que, ó, as imagens que eu vou usar, elas estão todas definidas aqui dentro da pasta Resource Images, ó. O .NET, a imagem do ícone do Macorati e aqui do Facebook, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, o Stack Layout, ó. Então aqui eu estou dentro do grid, eu posso usar um layout Stack Layout, ó. Aí eu vou definir o grid com 7 linhas, olha, dentro desse grid. Definir o grid, olha, e a seguir eu vou colocar as imagens, as labels, e aí eu vou definir o outro grid. A seguir eu vou definir o restante do código para visualizar e eu vou explicar a seguir. Então aqui, ó, tem que fechar os grids, né? Então tá aqui o layout sendo renderizado aqui, ó. Então meu grid inicial com 3 linhas, o stack layout com a imagem, ó, row 0, grid row 0, depois o outro grid com 7 linhas, ó. Aí coloquei o ícone do Macorati aqui. No row 1, ó, coloquei o e-mail, no 2 a senha, no 3 eu coloquei aqui um button, no quarto, ó, grid row 4, eu coloquei problemas no login. Aqui, ó, eu tô definindo um grid com 3 colunas, 1, 2, 3. Então aqui eu tô colocando uma linha, a imagem do Facebook no meio e outra linha. E tô colocando aqui, ó, um stack layout com login com Facebook. Aqui é um stack layout, que é um outro layout que eu já expliquei na aula anterior. Aí fechei um grid, fechei o segundo grid e fechei o terceiro grid. E aqui na base, ó, que é a terceira linha desse meu primeiro grid aqui, ó, eu estou exibindo aqui, ó, mensagem: não possui uma conta registro. Então aqui eu tenho um exemplo de grids alinhado para obter aqui uma página de login. Então era isso que eu queria mostrar sobre o layout grid nesta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.